Quando tratamos de políticas públicas nacionais para a educação especial e atendimento educacional especializado, precisamos compreender que existe uma legislação que antecedeu e respalda as orientações atuais, porque a inclusão, ou seja, a igualdade de todos ao direito à educação, está garantido em nossa Constituição. Essa Constituição assimilou muito bem a inclusão de todas as pessoas aos bens públicos, mas especialmente em relação às pessoas com deficiência. Além de a Constituição assegurar o direito de todos indiscriminadamente à educação, a Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência também reforçou a igualdade do direito de todos à educação, assimilando o fórum privilegiado da Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que deixa claro que as pessoas com deficiência devem estudar em ambientes escolares inclusivos. Esse documento, entre outras metas e propostas inclusivas, estabelece a nova função da educação especial como modalidade de ensino que perpassa todos os segmentos de escolarização, da educação infantil ao ensino superior. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios do AEE e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. A concepção presente no PNE está em consonância com o que prevê a Política Nacional de Educação Especial numa Perspectiva da Educação Inclusiva, elaborada em 2008. O enfoque na quebra de barreiras e não na deficiência fez dessa política um documento inovador, revolucionário do ponto de vista da inclusão escolar. Como a vida é movimento e aprendizado, até mesmo o modelo social já foi revisto, aprimorado. Hoje compreende-se a questão da deficiência com base no modelo de direitos humanos, que institui como primordial o direito da pessoa com deficiência gozar seus direitos em igualdade com os demais.
O ponto principal do documento de Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva da educação inclusiva e também do Plano Nacional de Educação é a inclusão, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. Isso mesmo, na educação inclusiva, todos os alunos devem fazer parte da escola comum. Não é necessário um currículo adaptado e uma avaliação adaptada, e sim um currículo que observa as necessidades educativas específicas dos alunos. A adaptação são de recursos, a adequação é de conteúdo, o currículo é o mesmo. No capítulo 6 do texto da política, descreve a escola que pratica a educação inclusiva. Para o MEC, o aluno com deficiência deve frequentar a classe comum e participar de atividades complementares no contraturno. Esse atendimento é um serviço que, como diz a política, não substitui a escolarização. É suplementar e/ou complementar, com vistas à ampliação da autonomia do estudante. A importância de compreender que a educação especial remonta do século XIX no Brasil faz com que os educadores observem e valorizem os anos de luta até a chegada no texto da Política Nacional de Educação Especial, numa perspectiva da educação inclusiva. E quais são os desafios a partir dessa etapa? 12 anos depois de sua publicação, essa compreensão histórica mais uma vez se apresenta como muito importante, pois podemos avaliar o quanto a escola e a educação avançou em nosso país e como é enorme o desafio e reconhecimento de trabalhar com as diferenças e a diversidade na escola. Nesse organograma, apresentamos os textos legais, resoluções e documentos norteadores que orientam a política para a educação especial e o atendimento educacional especializado em nosso país até hoje. Essa compreensão nos orienta a onde consultar, como as redes de ensino estão acompanhando essas orientações, o que é necessário no município para implementar a política conforme as orientações dos documentos. Esses são os referenciais importantes a serem consultados quando atuamos no AEE. Importante registrar que desde 2013, com o DMSV, o termo TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, está sendo substituído por TEA, Transtorno do Espectro Autista ou apenas Autismo. A cada vez que se avança nas pesquisas, mais claro fica a classificação e a terminologia a ser usada nesse campo. Atualmente, o termo mais utilizado é necessidades educativas específicas, mas a sigla é a mesma, NEE, e o sentido também. Compreende principalmente o atendimento educacional especializado com recursos, estratégias de adaptação e adequação, sempre considerando as necessidades específicas apresentadas pelos alunos e alunas com deficiência. E quando essas necessidades precisam de domínio de uma língua, Libras, ou de um código Braille, a política prevê o direito de um profissional especializado para acompanhá-lo,
durante as aulas, denominando na política como professor de apoio. Desde a LDB número 93/94 de 1996, já estava previsto a figura dos profissionais especializados, principalmente no artigo 59, que diz: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, no inciso 1, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas para atender às suas necessidades. E no inciso 3, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Por isso, é tão importante que o professor de apoio tenha uma formação profissional específica para compreender as necessidades específicas de cada aluno que irá atender. É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares, revelando a concepção da escola e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico, a escola organiza seu trabalho, garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da educação inclusiva. Planeja suas ações, possibilita a existência de propostas curriculares diversificadas e abertas. Flexibiliza seu funcionamento, atende à diversidade do alunado, estabelece redes de apoio que proporcionam a ação de profissionais especializados para favorecer o processo educacional. O professor na educação inclusiva precisa ser preparado para lidar com as diferenças, com a singularidade e a diversidade de todas as crianças, e não com um modelo de pensamento comum a todas elas. O professor da escola regular que tem um aluno, por exemplo, autista, não precisa ser um especialista em autismo, mas precisa ser um especialista em lidar com as diferenças e a diversidade. Não é consenso entre os educadores esse documento, principalmente pela afirmação de que permite que mais de 1.300.000 estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como autismo e altas habilidades, frequentem salas e escolas especiais, sem a existência da frequência nas escolas regulares, sob o argumento de que nesses contextos eles terão atendimento especializado conforme suas necessidades. De fato, existem alunos e alunas que necessitam desse tipo de atendimento em escolas especiais. Porém, para a escola regular ser alijada do processo formativo, é necessário a análise de cada caso. Como o decreto ainda está em análise e não está em pleno vigor, o referencial do nosso curso será a Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva de educação inclusiva e o que prevê o Plano Nacional de Educação 2011 a 2020, além da Resolução número 01 do Tocantins e textos legais de apoio. Visitem o nosso guia de legislação. Para entender a inclusão, os direitos do aluno e das alunas e os deveres da escola e do Estado, estabelecendo assim alvo, uma meta a ser alcançada, tanto para o professor quanto para a escola. Todos precisam entender por que a diferença e a diversidade são importantes e que a inclusão é possível. Por isso, fortalecer a formação dos professores é fundamental. Outro desafio é criar redes de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e profissionais especializados. Todos devem estar envolvidos no processo, trabalhando como uma equipe para proporcionar aos alunos e alunas a melhor experiência escolar e de vida que eles possam ter. Outro desafio é a reestruturação escolar e pedagógica.
a eliminação de barreiras arquitetônicas, como as físicas, e barreiras no currículo, como as pedagógicas, como propostas curriculares diversificadas, flexíveis e abertas. Para isso, é preciso entender também as possibilidades do uso de tecnologias assistivas. Vocês, cursistas, estão participando de uma ação que é a efetividade do que os documentos consultados prevêem. Formação continuada de professores. Estudem, pesquisem, participem, certamente contribuirá para qualificar mais ainda o seu fazer pedagógico. Bom estudo e obrigada!